Agradeço, né, a oportunidade de estar aqui, de trazer um pouquinho do meu conhecimento para dividir com vocês. Então, o objetivo é a gente bater um papo, né, sobre o assunto. Eu sou graduanda em Serviço Social pela Escola de Serviço Social da UFRJ, estou terminando o meu trabalho de conclusão de curso. Com a pandemia ele ficou um pouquinho atrasado, né, já era para ter concluído. E a minha vida profissional, eu tenho atuado dentro da saúde e segurança do trabalhador. Tenho formação em enfermagem, com especialização em enfermagem de trabalho, e sou técnico de segurança do trabalho também. Então, a gente tem sempre buscado, né, na maioria das vezes, o campo de estudo da saúde do trabalhador, né, como o trabalhador vivencia o ambiente de trabalho e de que forma, muitas vezes, ele adoece dentro desse ambiente. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho do assédio moral, né, dentro e no cenário de pandemia, no cenário que a gente está vivendo atualmente, né? O assédio moral dentro do trabalho, ele infelizmente existe há muito tempo, quase que dentro do período que o trabalho é trabalho, só que é uma questão que tem sido levantada recentemente, né, e que vem crescendo com a exigência que a gente vai tendo dentro do trabalho, né, no modo que a nossa sociedade se organiza, no modo da organização capitalista que o nosso país segue, como quase todo mundo segue, né, e essas relações, elas são relações, além de competitivas, né, elas são extremamente estressantes. Então, só para a gente fazer um cenáriozinho, para a gente ter um ponto de partida. A maioria de nós, trabalhadores, a gente passa um terço do nosso dia no ambiente de trabalho. E a gente convive muitas vezes mais com os nossos colegas, com os nossos gestores, do que com a nossa família. E a gente precisa que esse ambiente, dentro desse convívio, seja imprescindivelmente um ambiente saudável, um ambiente seguro, um ambiente amistoso, livre, né, de violência. Infelizmente, a gente sabe que não é assim. Mas a responsabilidade de promover esse ambiente, ela cabe, né, à liderança, à gerência, ao CNPJ, mas é preciso que todos os envolvidos colaborem com esse ambiente, com as relações dentro desse ambiente, para que a gente tenha um ambiente saudável, para que a gente tenha um ambiente acolhedor. Então, é necessário que todos que estejam envolvidos no ambiente de trabalho estejam voltados, né, para a questão e para que a gente possa ter uma relação dentro do trabalho mais tranquila e menos adoecedora. Existem várias pesquisas e bibliografias, né, eu não vou entrar aqui muito nos estudos que tratam do tema, a gente vai fazer só um preâmbulo, né, do que acontece dentro do trabalho, de como essas relações se dão, e aí a gente vai construindo o nosso diálogo. Então, portanto, né, o sofrimento e a opressão, infelizmente, eles fazem parte do nosso cotidiano de trabalho. As exigências que passam a ser maior cada vez pela produção, pelo lucro, elas vão se tornando mandatórias, né, no ambiente de trabalho e vão tornando os trabalhadores estressados e muitas vezes desgastados dentro dessas relações. Além disso tudo, dentro do nosso país, né, e isso é uma crescente também no mundo, essas relações dentro do trabalho, elas sofrem um impacto, né, das políticas públicas e das legislações protetivas do trabalho, relacionadas ao trabalho. A gente vê que cada vez mais essas relações, essas políticas e essas legislações que são protetivas e que são frutos de muita luta da classe trabalhadora, elas estão sendo desmontadas, estão sendo diluídas, né, e vão sendo precarizadas. As condições de trabalho
também, e o sucateamento dos serviços, né? Principalmente serviço público, onde a gente tem o sucateamento da saúde, da educação e de muitos serviços que estão sendo extintos, né? Como, por exemplo, o SERAD, que trata da saúde e segurança do trabalhador dentro da Secretaria, dentro do Ministério do Trabalho. E os conflitos interpessoais, né? Nesse clima tão hostil, tendem a ficar acirrados e evoluir para situações muito assediosas. E no ano de 2016, a OIT ela fez um estudo, né, onde ela afirma que esses impactos são prejudiciais à saúde do trabalhador e que, além da violação da saúde, a gente tem que considerar a violação aos direitos humanos, né? Então, é um pacote que está localizado dentro do ambiente de trabalho. Então, a gente tem esse cenário e, a partir desse cenário, a gente vai começar a tecer aqui o nosso assunto. Eu trabalhei a palestra, né, a apresentação, em cima de um artigo que está bem recente, que é Assédio Moral em Tempos de Pandemia, que são de dois juristas baianos, né, o professor Rodolfo Pamplona Filho e a juíza do trabalho do TRT da Quinta Região, Clarissa Nilo de Magal de Sabino. Então, eu trabalhei em cima do artigo que eles escreveram, é um artigo recente, do ano de 2020, e ele trata, né, do cenário do assédio moral no tempo da pandemia. Então, o que é o assédio? A gente tem uma definição, né, do dicionário Michaelis, que aponta que define o que é o assédio. O assédio, ele é uma impertinência, uma importunação, uma insistência junto a alguém para conseguir alguma coisa. Tem uma autora francesa, psiquiatra, que é referência, e ela trata do assédio, ela fala que o assédio moral é a violência perversa no cotidiano. Ela define, né, o nome dela é Marie-France Irigoyen, ela é conhecida como Irigoyen. O assédio moral no trabalho é toda e qualquer conduta abusiva, manifestando-se, sobretudo, por comportamentos, palavras, gestos, escritos que possam trazer dano à personalidade, à dignidade ou à integridade física ou psíquica de uma pessoa e põe em perigo seu emprego e degrada o ambiente. Então, a gente vê aqui que o assediador ele tem uma motivação, né? E essa motivação ela está calcada em vários valores. Existem alguns tipos de assédio, né? Classificação, nomenclatura para esses assédios. A gente não vai tratar deles aqui, porque o nosso objeto hoje é o assédio moral, mas a gente só vai citar, né? O primeiro assédio que a nossa sociedade convive, na maioria dos casos, é o assédio escolar, porque é a nossa primeira convivência fora do lar. Muitas vezes esse assédio pode começar dentro do lar, né? E faz parte das relações humanas, faz parte do nosso cotidiano. O assédio sexual, que é a coerção de natureza sexual, ela pode ser manifestada de qualquer forma, palavras, gestos, escrita, né? E ela faz parte também da nossa vivência social. O assédio midiático, que é uma intromissão abusiva, né, por profissionais da imprensa. O assédio virtual, que é o uso de tecnologia para causar constrangimento. O stalking, né, que é uma perseguição usando contato insistente através de redes sociais, através de internet, telefone. Então, esses são alguns dos assédios, né, que são frequentes e que são presentes na nossa vida social. E aí a gente entra propriamente no assédio moral e a gente vai falar um pouquinho de moral. Vou fazer só um apanhadinho breve, né? Que a moral ela tem como ideia
o valor central, o conceito de bem. E o que é bem? O que é entendido como bem? É tudo aquilo que promove e desenvolve o ser humano. É toda e qualquer conduta que se dá através de palavras, de gestos, né? Então, a gente tem o conceito de bem manifestado em algumas nossas formas de expressão, né? E é através desse bem que a gente busca a promoção das nossas relações e do nosso ser humano. E aí, como é que esse assédio moral vai se desenvolvendo? Muitas vezes, né, esse assédio moral, ele é uma questão bem sutil, bem reservada, e ela vai se dando, né, por meio de tecnologia, por meio de atitudes, por meio de gestos, e ela traz muito dano. O assédio traz muito dano à personalidade, à dignidade e à integridade física e psíquica da pessoa, e no caso do assédio moral, do trabalhador. Ele põe em risco o emprego e degrada o ambiente de trabalho. O assédio moral é uma conduta extremamente abusiva e ela tem como objetivo humilhar, ridicularizar, rebaixar e ofender. E aí a gente tem como que ocorre, né, esse assédio. Ele é bem sutil, ele é um ato inofensivo muitas vezes. A vítima leva na brincadeira porque ela não sabe se ela está sendo ofendida ou se a pessoa, se o assediador está brincando com ela, e ela só vai se dar conta que essa prática é um assédio muitas vezes quando ela se torna repetitiva. E a vítima, ela passa a se sentir muito acuada, muito humilhada, muito inferiorizada dentro dessa relação. Então, o assédio moral, ele é uma conduta que ele destrói, além do psíquico, né, ele destrói o ambiente de trabalho também, e a pessoa passa a adoecer por conta dessa relação. Então, e muitas vezes o assediador, ele tenta estigmatizar a vítima, ele tenta trazer essa pessoa como uma pessoa difícil, como uma pessoa de personalidade forte, desequilibrada, né, louca, e muitas vezes ele trata essa pessoa, né, a vítima, como uma pessoa inferior, como uma pessoa burra, como uma pessoa que não consegue desenvolver as atividades, né? É muito agressivo e muito ofensivo o comportamento assediador. Aí eu trouxe para a gente contextualizar o cenário econômico, né, e social que a gente estava vivenciando no início da pandemia, lá em 2019. Né? A gente está vivendo um momento aqui no país, um descompasso muito grande entre a economia e o social, a retração da economia, a retração dos investimentos, né? Uma redução de investimento nas políticas públicas. Né? A gente tem um Estado que segue uma tendência liberal, então a gente tem a retração disso nesse momento. A gente tem a redução da regulação estatal nas relações de emprego. A gente passou por uma reforma trabalhista em 2017, a Lei 1346, que ela estabeleceu a redução de alguns itens, né, que foram reduzidos das relações de trabalho, da regulação dos contratos de trabalho. A gente tem uma sociedade que é extremamente desigual, porque é uma população predominantemente jovem e ativa, mas que tem dificuldade de se manter no mercado de trabalho. Lá em 2019, a gente tinha em torno de 13 milhões de desempregados, né? E se a gente esse desemprego é calculado pelo PNAD, né, o IBGE. Atualmente, nós temos
14,8 milhões de desempregados, esse é um dado do primeiro trimestre de 2021, uma taxa de desemprego de 14,7% e 6 milhões de desalentados. Então, como é que é feito esse cálculo pelo IBGE? O IBGE ele considera desempregado aquelas pessoas que buscam por trabalho. As pessoas que já desistiram de buscar trabalho, que trabalham na informalidade, ou que não conseguem mais entrar no mercado de trabalho, que são considerados, né, pela sociologia, fala de lumpen proletariado, que são aqueles trabalhadores que não conseguem se inserir no mercado de trabalho, no exército de reserva, né, que a produção aciona e desmobiliza cada vez que ela precisa. Então, a gente está falando de um número que é muito maior, né? Estatisticamente, ele está falando de 14 milhões, de 13 milhões lá no começo da pandemia, de pessoas que estão buscando por trabalho, que estão buscando por emprego. Ele não entra nessa conta aqueles que já desistiram. Então, esse é um dos itens, né, desse cenário. E também a redução da regulação estatal, né, nas políticas públicas, voltadas para a saúde, voltadas para a educação. Então, esse é o cenário que a gente tem lá em 2019, no início da nossa pandemia. Então, o Brasil ainda não conta com uma legislação específica para o assédio moral. A Constituição, que fala, né, que a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho, né, ele é assegurado como direito à saúde e ao trabalho. Então, a gente tem o artigo 1º, 3º e 4º da Constituição de 1988 e o artigo 5º, 10º e 6º também dessa mesma Constituição. Essa é a legislação que a gente tem. E o Código Civil, ele fala que aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, no Brasil, a gente não tem uma legislação específica. O que a gente tem é uma tramitação do projeto de lei que foi aprovado pela Câmara dos Deputados, que ela tem o número 4742 de 2001 e é um projeto de lei que está aguardando a apreciação pelo Senado Federal. Então, essa legislação é que prevê, né, ela traz especificamente a criminalização do assédio e, se ela for aprovada, ela prevê o pagamento de multa e de 1 a 2 anos de detenção, se a pessoa for condenada. Aqui nesse slide, né, a gente trata da classificação do assédio, que ele pode ser o assédio horizontal, que é o assédio de trabalhador para trabalhador. Então, normalmente, nesse tipo de assédio, ele se dá entre trabalhadores que estão no mesmo nível hierárquico, né, e que se assediam, ou um assedia o outro, podem se assediar mutuamente, mas normalmente é um assediando o outro, né? O assédio ascendente, que é o assédio do trabalhador para a liderança, e esse assédio, ele muitas vezes se dá por conta da insubordinação do trabalhador. Ele não se submete, né, ao tipo de gerência onde ele atua profissionalmente, e ele, por um ato de insubordinação, muitas vezes assedia a própria liderança. Aí nós temos o assédio descendente, que é o assédio da liderança para o trabalhador, né, que muitas vezes esse assédio se dá por meio de ofensas, de exclusão desse trabalhador, né? Alguns exemplos de como esse assédio pode se dar. E o assédio misto, que é o assédio que ele parte da gerência, muitas vezes, da liderança, para o trabalhador, e além de ser assediado
pela liderança, o trabalhador também é assediado pelos colegas de trabalho. E a gente também tem o assédio institucional, que é o assédio que muitas vezes ele é promovido pela própria instituição, porque ela fomenta a disputa entre os trabalhadores, ou ela divulga boatos, ou permite que os boatos sejam divulgados, que, por exemplo, se uma meta não for batida, o trabalhador vai perder um determinado benefício, né? Então, muitas vezes, a própria instituição, ela fomenta e ela estimula esse tipo de assédio. E aí a gente vai tratar dos comportamentos de assédio, né, ou dos comportamentos assediadores. Essa deterioração proposital, ela causa degradação do ambiente do trabalho, que passa a comportar, muitas vezes, atitudes negativas e arbitrárias, causando prejuízo aos trabalhadores e à instituição. Ela compromete a dignidade e a identidade do trabalhador, bem como as suas relações afetivas e as suas relações sociais, causando dano à sua saúde física e mental. E esse assédio, ele causa dificuldade, né, da liderança para lidar com ele nesse ambiente, atenta contra o trabalhador na sua dignidade, ele ofende, né? Ele causa transtornos ao ambiente de trabalho e à instituição. E aí, quais são os efeitos da pandemia nessas relações? O isolamento, né, foi mandatório, né? Então, nós precisamos ficar distanciados e isolados socialmente. E isso implicou nas ações voltadas, né, para a contenção da disseminação do novo vírus, do novo coronavírus. Essas transformações no setor produtivo, elas acabaram invadindo um espaço que não era só do trabalho, né? Elas acabaram invadindo o domicílio, né? A vida privada dos trabalhadores. Então, por conta das ações de isolamento, novas formas de trabalho tiveram que ser pensadas. E essas novas formas de trabalho, elas se tornaram mais impessoais, porque a distância, o trabalhador fica muito sozinho, né? E tecnológica, porque muitas vezes ele precisa usar a ferramenta tecnológica para poder trabalhar. Então, ele tem, nesse momento, a integração do trabalho com a vida familiar, o modelo de trabalho forçado, né, em home office, que não existia ou que existia muito poucos trabalhadores vivenciavam essa situação, vivenciavam esse momento, e muitas vezes sem a prévia adequação desse espaço. Então, é um espaço que é dividido entre o trabalhador e a sua família, e agregado a ele, né, as demandas do trabalho e da produção. E esse local de trabalho acabou sendo expandido para o seio familiar, e muitas vezes invadindo essas relações também. E no meio de tudo isso, a gente tem uma crise econômica abissal, né? O desemprego, o trabalhador que se mantém empregado, ele tem medo de perder essas relações de trabalho. Muitas vezes essas relações de trabalho, elas foram reduzidas, né, na forma do seu contrato de trabalho, no seu salário, na sua jornada, e tudo isso acaba impactando ainda mais esse trabalhador que já é extremamente vulnerável, né? Então, essa reformulação dos processos produtivos, o home office improvisado, não cumprimento das normas de segurança e saúde acabaram também acontecendo. Por quê? Porque muitas vezes esse espaço de trabalho ele foi um espaço de trabalho improvisado. Não houve tempo das pessoas se prepararem, não houve tempo das empresas se prepararem, e esse espaço acaba perdendo aquelas características, né, que são
preconizados pela nossa legislação trabalhista e que são preconizados pela saúde e segurança do trabalhador. O trabalhador começa a trabalhar em casa, muitas vezes ele não tem o equipamento adequado, esse equipamento, em alguns casos, não é disponibilizado, ele tem que dividir o equipamento que ele tem em casa com as pessoas da família e com o trabalho, ele passa a não ter os requisitos de ergonomia atendidos, porque muitas vezes ele não tem uma cadeira adequada, ele não tem uma estação de trabalho adequada, né? Tem a questão do desrespeito das medidas sanitárias, em alguns casos, trabalhadores que são obrigados a permanecer no seu ambiente de trabalho, como é o caso dos trabalhadores da saúde, dos trabalhadores de muitas indústrias que são essenciais ao serviço e que não puderam parar, e que esses trabalhadores precisam se deslocar diariamente da sua casa até o posto de trabalho. Então, muitas empresas acabam não cumprindo as medidas sanitárias, ou as medidas sanitárias são cumpridas de forma precária. Tudo isso vai agregando, né, o desconforto, né, dentro desse ambiente que já é um ambiente perverso, que já é um ambiente difícil, estressante. Aí, esse trabalhador que passa a ter o home office tem a violação da sua intimidade, da sua vida privada, porque ele tem que dividir esse espaço com o trabalho, e acaba também a exposição da fragilidade da saúde do indivíduo. Foi uma questão que veio muito à tona durante o período de pandemia. Por quê? Porque muitas vezes esse trabalhador ele tem comorbidades, né? Ele tem uma hipertensão, ele tem um diabetes, ele tem uma asma, ele tem uma doença respiratória, que era de conhecimento dele, muitas vezes de poucas pessoas do seu ambiente de trabalho, e por conta da pandemia, essas fragilidades foram mais divulgadas, até como fins de medida protetiva, porque esse trabalhador ele tem mais necessidade de isolamento do que um trabalhador que não tem comorbidade. E aí acaba tendo essa exposição da sua saúde, da sua vida privada, e isso pode ser também um motivo de assédio. Esse trabalhador pode se sentir intimidado a ser um dos primeiros a sofrer um corte do seu ambiente de trabalho por conta das limitações dentro da pandemia. Os efeitos, né, desse assédio moral na vida, no cotidiano dessas pessoas, ele acaba sendo muito grave, porque ele causa transtornos psicológicos, transtornos físicos, transtornos sociais e transtornos profissionais. Esse profissional, ele pode usar como subterfúgio a drogadição, ele pode ter uma perturbação psicológica, porque são muitas pressões, ele fica no centro de uma série de tensões com as quais ele tem que se relacionar, e muitas vezes ele não está preparado para isso, né? A convivência social também, a gente tem aí relatos, né, estatísticos de que a violência doméstica aumentou nesse período, né, que os casos de divórcio aumentaram nesse período, por conta das dificuldades da relação social, porque você tem uma mudança no seu cenário de vida. As pessoas que passavam a maior parte do dia, né, um terço do seu dia, como a gente falou lá no começo, fora desse ambiente de trabalho, esses profissionais passaram muitas vezes a ficar dentro de casa, e aí eles passaram a ocupar o papel de educadores, né, porque o filho também não está na escola, e ele precisa de um apoio para a sua educação formal, da sua educação escolar, e esse trabalhador tem que atuar nesse aspecto, ele tem que atuar no aspecto de que ele tem que gerenciar a vida dele doméstica, e junto com a vida dele doméstica, ele tem que gerenciar a vida dele de trabalho. E aí os efeitos da pandemia que vão transformando essas relações, elas impactam muito a vida do trabalhador. Ela vai exigindo desse trabalhador algumas transformações, né? Uma nova forma de trabalho que é mais impessoal. Muitas vezes esse trabalhador não tem a familiaridade com os equipamentos tecnológicos, e esse pode ser também um motivo para ele ser assediado,
porque muitas vezes o trabalhador no seu cotidiano, principalmente os trabalhadores mais velhos, não tem a familiaridade com os equipamentos que os trabalhadores mais jovens têm. E a gente também tem a questão gerencial impactando essa relação, porque muitas vezes a liderança também não está preparada para esse cenário. Então, ela não tem uma organização gerencial, isso não foi pensado, não foi preparado, ela passa. Muitas vezes, né, uma liderança pode passar uma instrução que seja confusa e que o trabalhador não compreenda bem, ele pode sobrecarregar esse trabalhador com que ele passa a ser multitarefas, porque muitas vezes a equipe foi reduzida ou o trabalhador está afastado, né? Porque a gente teve muito afastamento por conta do Covid, as pessoas adoeceram, tiveram que se afastar do trabalho, então quem permanece trabalhando acaba virando multitarefas e muitas vezes esse trabalhador fica sobrecarregado e não dá conta, e aí ele tem uma cobrança pela produtividade, e muitas vezes a liderança também coloca urgência em algumas tarefas que não são tão urgentes assim, é uma falta de organização, uma exigência de desempenho acima da capacidade, uma adaptação apressada. Os meios de controle telemáticos também são muitas vezes invasivos, porque como não tem uma formalização adequada, necessária, né, de como que essas rotinas vão ser implementadas e como elas vão ser praticadas, existe uma cobrança, né, que muitas vezes não utiliza do bom senso, e exige que esse trabalhador fique conectado 24 horas por dia e chama esse trabalhador a qualquer momento, ou passa a tarefa desse trabalhador a qualquer momento, e muitas vezes o trabalhador está no seu repouso e quando ele abre a sua caixa de e-mail, ele tem trocentas tarefas, e aí as manifestações de assédio vão acontecendo. Como que elas podem se dar? Elas podem se dar através da recusa da liderança conversar com o trabalhador, né? Então, a comunicação se dá apenas por e-mail, por bilhetes, através de terceiros. A liderança, né, ou o ambiente de trabalho, a gente coloca a liderança, mas nem sempre esse papel é da liderança, pode ser de um colega também, né? Pode ser de um partilhamento de funções. O isolamento e a segregação do trabalhador, a segregação física, dificultando a comunicação entre os colegas. Então, muitas vezes, esse trabalhador é colocado num ambiente isolado, ou porque ele tem vulnerabilidade à doença, ou de uma maneira, né, sendo utilizada como uma desculpa, você é vulnerável, então você vai trabalhar sozinho. E eu já presenciei, posso até citar alguns exemplos assim, da vida cotidiana, de um trabalhador que perdeu a sua liderança, perdeu a sua gestão, e ele não tinha nenhuma estação de trabalho para ele executar as tarefas dele. Ele tinha que procurar um lugar para ele trabalhar. Isso é extremamente humilhante, extremamente agressivo, né? Acontecem também as despromoções injustificadas, né? Ele pode perder um cargo, ele pode perder uma vantagem já conquistada. Isso é uma forma de assédio. A imposição de regras muito personalizadas, voltadas para um determinado trabalhador. O trabalhador, ele recebe tarefas diferentes dos outros, ele recebe tarefas mais trabalhosas, ou aquelas que foram desprezadas, ou aquela que ninguém quer fazer, né? Então, esse trabalhador específico vai ficar responsável por isso. E a determinação de prazos que são desnecessariamente exíguos, né? Fazendo com que esse trabalhador não consiga cumprir as suas metas, ele não consiga exercer a sua atividade dentro do tempo hábil. Então, isso pode ocorrer tanto presencial quanto em home office, né? E o ócio forçado, que é o contrário do trabalhador que recebe tarefa excessivamente, é o trabalhador que não tem tarefa nenhuma para fazer. Ele fica com uma sensação de incompetência, de inutilidade, ele se sente humilhado perante os demais colegas, ele acaba sendo desmoralizado publicamente, e também os recursos tecnológicos que são utilizados, né? Hoje a gente tem os grupos do WhatsApp e muitas vezes as mensagens que são passadas no grupo
que poderiam ser privadas, né, de alguma recomendação de trabalho ou de alguma atitude mais impositiva de alguma liderança, acaba sendo passada no grupo e não individualmente a esse trabalhador. E esse trabalhador se sente muito humilhado e ridicularizado perante as outras pessoas que estão no local de trabalho, né, que trabalham dentro dessa equipe. Então, são situações que vão se formando e que vão adoecendo essa pessoa cotidianamente. E tem uma fala, né, da professora Irigoyen, que ela dá alguns conselhos para aquelas pessoas que se sentem importunadas, né, que se sentem assediadas dentro do seu ambiente de trabalho. A gente está falando de trabalho porque é o nosso foco da nossa palestra, mas esse conselho ele é válido, né, para qualquer forma de assédio. A vítima ela deve tentar descobrir e registrar os fatos, né, que são assediadores. Ela deve prestar atenção, porque o assédio ele começa como uma brincadeira, ele começa como uma forma sutil. E a pessoa vai sendo assediada e ela não percebe. Então, a vítima ela deve prestar atenção e descobrir se é uma brincadeira realmente ou se é um assédio. Normalmente, quando isso vai se tornando repetitivo e cada vez mais agressivo, é uma forma de assédio. Ela deve, a princípio, buscar ajuda dentro da própria empresa, ou com a chefia imediata, no caso do chefe ser um assediador, com a gestão de recursos humanos, ou com a chefia hierárquica que esteja acima dele, né? Normalmente, as empresas disponibilizam canais para ouvir o trabalhador. Essa pessoa que está se sentindo assediada, ela deve buscar ter uma resistência psicológica, se possível, buscar um apoio terapêutico. A partir do momento que ela constata que ela está sendo assediada, ela precisa desse apoio. E reconhecer a possibilidade de uma ação judicial, porque um assediador ele não pode continuar agindo livremente. Ele precisa é necessário que ele siga o caminho da punição, né? Embora a gente falar de punição é uma coisa complicada e difícil, né? A gente é uma sociedade punidora também, mas o assediador ele não pode agir livremente, ele precisa ser detido. E muitas vezes o caminho judicial, o conhecimento, o reconhecimento da empresa e o caminho judicial tem que ser colocado em pauta. A organização ela deve visar a prevenção do assédio moral, ela deve compactuar com a inibição desse ato, porque é um ato muito hostil que destrói o ambiente de trabalho. O link da cartilha, eu trouxe a cartilha, uma cartilha que foi publicada pelo PR4, ela está aqui, ela tem o link, né, da cartilha, e ela é uma cartilha que trata, né, do assédio moral, e ela fala de construir relações interpessoais saudáveis no ambiente de trabalho. Então, aqui para concluir, eu vou à última página da cartilha, que ela fala, né, que o entendimento sobre a temática abordada é fundamental para o enfrentamento do problema. Então, esse bate-papo que a gente está fazendo aqui hoje é uma forma da gente divulgar, né, as possibilidades de assédio, é uma forma da gente entender o cenário de trabalho que a gente vive no nosso cotidiano, é uma forma da gente entender de que forma, né, a questão de saúde pública invadiu a nossa vida do trabalho e de que forma a gente tem que se organizar, né, para que esse ambiente de trabalho seja mais saudável, de que a gente possa incluir todos, né? Nós somos uma sociedade diversa, com características diferentes, né? Mas que
dentro desse cenário, dentro das nossas relações sociais, a gente precisa ter um ambiente igualitário, ter um ambiente acolhedor, ter um ambiente amistoso para o nosso próprio bem-estar. E aqui a gente tem uma cena, né, que é o que muitas vezes acontece com o indivíduo que está sendo assediado, porque ele se coloca no papel de que ele está fazendo, provocando alguma situação para passar por isso. Então, o que eu fiz para merecer isso? Não é uma questão de merecimento. As nossas incapacidades, elas podem ser melhoradas, elas podem ser cuidadas, né? E elas podem ser amparadas. Então, qualquer um é capaz de dominar uma dor, exceto quem a sente. Então, a gente precisa ter motivação para a gente enfrentar o nosso cotidiano de uma maneira mais saudável, mais acolhedora, e que a gente tenha uma vida, uma saúde mental preservada e o nosso ambiente de trabalho também. Muito obrigada aí pelo ouvido, pela atenção, e agora vamos aí ouvir o que as pessoas querem perguntar e o que as pessoas querem saber, e eu vou responder dentro do meu conhecimento possível. Como reconhecer o assédio, né? Normalmente, nas relações, existem aqueles momentos, né, cotidianamente, que às vezes a pessoa está mais destemperada e ela pode dar uma resposta um tanto quanto agressiva, né, ou não muito cortês. Isso não caracteriza o assédio, né? O que caracteriza o assédio é a repetição. Até o TRT, ele soltou uma nota que, durante o período de pandemia, se caracterizar o assédio numa única vez, uma ação assediadora, ela pode ser considerada como assédio, porque a gente está no período de pandemia, isso é uma exceção. Então, o assédio, ele, para ser caracterizado, ele precisa ser repetitivo. Uma ofensa pessoal, um xingamento, né? Aquelas questões que eu coloquei durante a apresentação, o isolamento desse trabalhador, o excesso de tarefas, o trabalhador não poder se manifestar, não poder ter voz, o isolamento dele dentro da equipe. Então, são alguns exemplos, né, de ações assediadoras. Você tem um chefe, você chega perto da sua liderança ou perto do seu colega de trabalho, que divide, né, o ambiente de trabalho com você e divide as tarefas. O que nós vamos fazer hoje? Não tem nada para você fazer hoje. No dia seguinte, hoje eu também não tenho. Isso é uma ação assediadora, porque ele começa a cercear o trabalho. Se você foi contratado, se você está permanecendo no CNPJ, é porque você tem uma utilidade, porque ninguém vai gastar, né, um capital para alguém que não vai produzir. Isso é um exemplo. Uma piadinha que se torna insistente, que se torna repetitiva, ela pode ser caracterizada como um assédio. E aí, quando você percebe, ou quando um colega te procura para tratar de assédio, no caso aqui da universidade, a gente tem, dentro do PR4, dentro da universidade, a ouvidoria. As denúncias podem ser feitas anonimamente. E quando o trabalhador não recebe resposta dentro da instituição, ela pode procurar também o Ministério Público do Trabalho, que recebe as denúncias anônimas, e o Ministério Público do Trabalho, ele tem uma boa resposta ao trabalhador. Ele pode demorar a responder, mas ele não deixa o trabalhador sem resposta. Agora, o caminho mais curto é a gente começar de mais perto, a gente tentar resolver pontualmente, né? E se a gente encontrar, perceber, se o trabalhador perceber que ele não vai ter solução naquele momento, ele pode procurar os canais e fazer a denúncia anonimamente, porque a identidade tem de ser e deve ser preservada, uma exigência para os canais de denúncia, uma exigência legal. O assediador vai ser um assediador sem causa, ele sempre tem um objetivo. Ou o objetivo de isolar, de humilhar publicamente, né? Ou o objetivo material,
ele galga algum interesse. O assediador ele tem um interesse pessoal no assédio. O assédio não é desproposital, ele não é por acaso, né? O que pode acontecer é que, às vezes, a gente pode ter uma ação assediadora e a gente não perceber. Por exemplo, se você chega pontualmente no seu ambiente de trabalho, seu horário de trabalho começa às 9 horas, e você chega pontualmente às 9 horas, e aí o seu colega chega às 9h10, e aí você fala para ele boa tarde. De repente, você pode estar apenas brincando. Agora, se isso é uma repetição, né, da sua observação, o colega chegar atrasado não é um problema do colega, que está vendo, ele tem uma liderança, ele tem um gerenciamento para isso, né? Então, mas se essa ação do colega se torna repetitiva, ela passa a ser assediadora. É um exemplo, tá? Um outro exemplo que é muito comum, né, são as brincadeiras por causa de time de futebol. Passa a pilhar o colega por brincadeira. Se for consentido, né, o assédio ele passa a ser assédio quando ele não é consentido por uma das partes. O que é muito comum também de acontecer nos casos de assédio é o assédio por ideologia religiosa, por ideologia política, por opção sexual e por racismo. Então, esses casos, basta uma única vez para ele ser um assédio. Porque a gente tem que respeitar as diferenças, nós vivemos em sociedade, temos que respeitar as diferenças. E isso, num ambiente social de bom tom, né, é obrigação, e no ambiente de trabalho é mandatório. O assediado, ele nunca deve ceder ao assediador, porque o assédio, se ele não for interrompido, ele não tem fim. O assediador ele vai tomando cada dia mais espaço no cenário, né? E isso causa o adoecimento de quem está sendo assediado. Então, eu acho que nós temos as nossas características pessoais, cada um de nós, né? É o que eu falei, nós somos seres diversos, mas nós convivemos em sociedade. Então, é necessário que exista o respeito mútuo, né? Que exista o respeito às diferenças e que a gente busque os relacionamentos mais igualitários, né? Agora, a gente não deve ceder ao assediador, nunca, porque o assédio não para. Ele é uma crescente e quem está sendo assediado adoece de verdade, com transtornos psíquicos. Eu fiz estágio na Previdência Social, e o que a gente tem de trabalhador afastado do trabalho por problemas de saúde mental é uma barbaridade. Muitas vezes, esse adoecimento, a maior parte não, mas a gente pode dizer que um grande percentual desse adoecimento se dá no ambiente de trabalho. O estudo de assédio moral é um assunto muito vasto, muito amplo. Então, a gente fez aqui um condensado para a gente poder falar, né? Muitas vezes, o assediador, ele muda a forma, aquilo que eu falei, ele trata o assediado como se o assediado fosse o culpado dele estar sendo assediado. Ele trata ele como uma pessoa desequilibrada, como uma pessoa de temperamento difícil, como uma pessoa que não consegue bater metas, né? E tem a questão institucional que muitas vezes favorece a esse assediador a continuar assediando. E o assediado muitas vezes se retrai, ele adoece, ele não busca recursos, né, para vencer essa questão do assédio. E ele adoece. Então, assim, a gente tem canais anônimos. A própria instituição que está me assediando vai buscar o Ministério Público do Trabalho. O assédio está acontecendo por conta da liderança, vai na hierarquia acima. Se não resolve, acho que não vai resolver pontualmente, vai para a ouvidoria e ela toma ação nos casos de assédio. Inclusive, a ouvidoria ela recomenda algumas ações para que o assédio seja inibido. Então, a gente não pode dizer, não tem uma solução.
tem uma solução. A solução pode até não ser fácil, mas tem um caminho que a gente pode buscar para resolver essas questões. Eu acho que, na maioria dos casos, quando ele é repetitivo, ele não é voluntário. Ele não é voluntário. Ele é direcionado e ele tem um objeto. Assim, quando a gente fala nas questões do comportamento, eu acho que o ideal seria a presença aqui de um psicólogo, de um psiquiatra, né, para falar dessas questões da personalidade, porque existem personalidades que são assediadoras, né? Existem relacionamentos que são tóxicos, então são traços que muitas pessoas carregam da sua personalidade, mas mesmo quando a pessoa carrega um traço que pode ser assediador, que possa ser tóxico, ela também tem que ter o bom senso, né? E dentro desse bom senso, e dentro da lucidez, né, de um indivíduo, ele sabe, ele tem a percepção de quando ele está assediando, principalmente porque é repetitivo, é aquilo que eu coloquei. Numa brincadeira, eu posso até assediar sem perceber. Então, mas pode ser uma brincadeira. Agora, a partir do momento que aquilo se repete continuamente, né? E que a pessoa que está sofrendo a brincadeira não está gostando, ela não está de comum acordo com aquilo, é um assédio, mesmo que da minha parte seja brincadeira. Existem formas administrativas e formas gerenciais, e formas de liderança, né? Pode ser que um líder, que um gerente ou que um colega seja mais ríspido, seja mais exigente, né? Tenha um tom mais agressivo. Isso não caracteriza um assédio. Mas o assédio, quando essa gestão ríspida, essa gestão exigente humilha, ridiculariza, inferioriza o trabalhador, ele está sendo assediado. É assédio, com certeza, porque muitas vezes, né, ele começa o assédio por brincadeira, né, ou por algum objetivo, e se este indivíduo precisa assediar, ele precisa humilhar, ele precisa ridicularizar, ele precisa inferiorizar, ele precisa adoecer o outro, ele também precisa de assistência, né? Não vou dizer tratamento, mas ele precisa ser acompanhado, ele precisa de assistência, porque ele tem um comportamento agressivo e ele adoece o ambiente onde ele frequenta. Com certeza, ele também precisa ser acompanhado. Porque a gente fala em punição, mas muitas vezes o caso não é punição, né? É o acolhimento também para essa parte. Só é assédio, né? Eu citei o exemplo, né, do cyberassédio, que é o assédio que utiliza as redes sociais, as redes de internet, né, a tecnologia para assediar alguém. Tanto é, por exemplo, a gente está aqui nesse encontro e para a gravação poder ser feita e divulgada, a gente tem que permitir a divulgação da nossa imagem, né? Então, por conta de direitos de imagem, né? Tem outros fatores que estão implicados nisso, mas por conta da exposição da imagem. Ninguém pode ter a sua imagem divulgada de forma constrangedora. E dentro do Superior Tribunal do Trabalho, já existem várias ações que estão ganhando jurisprudência, né, por conta de assédio, né, desse tratamento dentro das empresas, que está sendo levado à justiça, e que a justiça está entendendo para outros casos que é uma forma de assédio. Aí depende, porque se a liderança estiver envolvida no assédio ou não quiser se envolver, tomar uma ação efetiva, ela deve procurar o RH, né? Ela deve procurar o RH. Olha, eu penso que o melhor, né? Vamos falar, né, de dentro da universidade, o cenário que a gente está. Se a gente aqui tem a ouvidoria, que é um canal que vai receber uma denúncia e que vai apurar os fatos, eu acho que seria o ideal procurar a ouvidoria. Tem lugares que não tem ouvidoria, mas que tem o RH. Então, procurar o RH.
Porque se a liderança está envolvida ou ela não toma uma ação, esse assédio continua e vai minando o ambiente de trabalho. E esse assédio deixa de ser pontual e ele passa a ser corporativo. E aí você vai ter um ambiente de trabalho adoecido, porque o assédio vai estar instalado entre as pessoas, né, na equipe, e impacta, né? Não é só pontual, impacta o trabalhador, mas impacta até a produtividade da empresa, né? Da instituição onde o assédio está ocorrendo, público do trabalho. Eles têm uma página na internet que tem um canal onde você pode registrar a sua denúncia, registrar a sua queixa, faz o relato, se você tiver documentos, se você tiver provas, tudo que você tiver em relação ao que você está denunciando, você pode anexar a sua denúncia se manterá anônima e o Ministério Público, ele toma providências, ele sempre responde. Ele pode até demorar um pouco, mas ele responde nas relações, né? Sejam elas privadas ou sejam elas do trabalho, a agressividade não cabe nas relações. A agressividade faz parte do ser humano, né? Todos nós temos um lado agressivo, mas a gente não pode colocar isso como uma prática e uma desculpa porque eu sou agressiva. Eu posso, de repente, até ser agressiva em algum momento porque eu fui provocada, né? Ou por estou tendo uma reação. É um fato, mas a gente não pode alimentar isso. A agressividade ela é pertinente, é um dos nossos sentimentos, né? A agressividade faz parte, né, da nossa constituição enquanto ser social. A gente só não pode fazer da agressividade uma desculpa, né? E colocar ela à frente das relações. Né? A gente até pode ser agressivo em determinado momento, mas a gente não precisa ser agressivo o tempo todo. E em contraponto a isso, aproveitando aqui também, que muitas vezes o assediador também não é agressivo. Ele pode ser educado, ele pode ser tranquilo, ele pode ser calmo e ele pode ser assediador. E você não percebe, ele vai minando a relação. Bom, Kátia, mais uma vez, em nome aqui da UFRJ como um todo, temos gente hoje de vários cantos da UFRJ aqui na plateia, gostei muito disso. Então, em nome da minha instituição, agradeço aí a excelente palestra que foi dada, um tema bastante atual. O pessoal está agradecendo bastante aqui no chat também, e espero que a gente possa contar com você para outras palestras futuramente. Eu também sou um aprendiz no assunto e a gente vai estudando e a gente vai falando e vai desenvolvendo a temática, né? Então, agradeço pela oportunidade.